Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 4, de Marcos. Marcos capítulo 4 de Marcos, capítulo 4, versículo 26, Marcos capítulo 4, versículo 26, amém? Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Vamos orar? Deus poderoso, querido Espírito Santo, fala conosco, Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, por um único motivo: ouvir a Tua voz, entender o que o Senhor quer de nós, obedecer a Tua palavra, ser, Senhor Deus, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, ter o nosso propósito, Senhor, cumprido, Pai, e o Teu nome glorificado através das nossas vidas, Senhor. Abra a porta da palavra, me dê sabedoria, Senhor Deus, para ministrar da forma como o Senhor quer que seja chegada essa palavra na igreja, Pai. Abre cada coração, que todos aqui estejam atentos para ouvir e receber a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém? Essa semana eu estava em casa e eu estava orando e buscando a Deus e tomando banho e orando. E aí eu estava muito incomodado, porque eu tenho observado que quando eu saio para pregar fora, tenho recebido convites para sair fora e tal, e quando eu saio para ministrar fora, a sensação que eu tenho é que parece que fora a palavra flui mais. Olha como a gente viaja, né? Parece que fora a palavra, as pessoas te recebem diferente, parece que, eu não sei, são coisas da cabeça da gente, e a gente tende a espiritualizar muita coisa. Aí eu, em casa, incomodado com isso, eu fui orar ao Senhor, eu fui buscar ao Senhor: Senhor, por que isso acontece? Por que fora parece que quando eu estou pregando flui mais, o Espírito Santo de Deus age diferente? O que acontece que às vezes a mesma palavra tem um efeito diferente no local onde eu vou pregar, da forma como eu prego, a maneira como eu me comporto em cima do altar? Aí espiritualizei, me ajoelhei no chão, né? Eu tomando banho, aquela coisa que a gente gosta de fazer. Aí olha a resposta do Espírito Santo de Deus para mim. Sabe qual é o problema? O som. O som, é o som. Para reparar as igrejas que você vai pregar, e veja que quando o som é bom, você prega melhor. Veja que quando você se escuta melhor, você prega melhor. E é verdade, meu irmão, nós fomos abençoados e nós ganhamos o som. Esse som aqui é emprestado, esse som aqui está quebrando, né? Está nos ajudando. Mas a verdade é que esse som é muito ruim. Talvez você não perceba aí em cima, mas para quem está pregando aqui é horrível. Às vezes eu disparo, saio pregando igual uma metralhadora, mas é porque eu não estou me ouvindo direito, é porque é ruim demais. E quando você prega numa igreja que tem um som de qualidade, a tua voz fica melhor para você ouvir, você consegue falar mais tranquilo, você consegue falar mais calmo. Então, nós já estamos fazendo isso, já a nossa primeira objetivo aqui na igreja é construir a salinha. Inclusive eu quero dizer para vocês que nós já estamos com os recursos para construir a salinha. Por que não começamos? Porque nós estamos esperando uma liberação, uma vistoria do corpo de bombeiros que eles precisam fazer, e a liberação que eles vão fazer agora até dia 15 de julho. Então, saindo a liberação para a construção da vistoria, nós já começamos a obra. Depois disso, a primeira coisa que nós vamos fazer é investir no som, porque isso é fundamental, até para trazer pessoas, músicos e tudo mais. Nós estamos com uma agenda para trazer aqui na igreja o Davi Sasser. Então vai ser uma bênção. Só que esses músicos, eles profissionais que são, eles não é que eles exigem, mas eles esperam que tenha um som de qualidade para poder ministrar, e isso é fundamental. Então, depois que o Espírito Santo de Deus falou isso no meu coração, eu entendi
e vou começar a me policiar aqui em cima para pregar mais tranquilamente, ficar mais próximo, enfim, dar um jeito para não disparar, porque a gente sai com aquela sensação, parece que a palavra não fluiu, né? Mas aí embaixo vocês estão me ouvindo bem? Amém? Muito bem, então trazendo essa palavra para você, eu quero falar sobre os estágios da vida cristã. Semana passada eu trouxe uma mensagem em cima deste capítulo 4 de Marcos, falando sobre o tempo é agora, falando sobre o que Jesus Cristo estava dizendo sobre os tipos de terra. Quantos aqui estavam domingo passado? Foi em Marcos capítulo 4, então é bom porque essa é a continuação, o encerramento dessa mensagem, espero encerrar ela hoje. Esse texto aqui, Jesus Cristo, só para relembrar, começou falando sobre os tipos de pessoas que nós vimos dentro da igreja. Ele diz que algumas pessoas ouvem a palavra, mas logo que ouvem a palavra, o inimigo vem e rouba de dentro delas a palavra, porque elas não têm fundamento na palavra, elas não vivem uma vida de verdade com Deus. Então, qualquer coisa que seja semeado, o inimigo vem logo e rouba a palavra dentro do coração delas. Jesus Cristo vem e fala que existe um segundo tipo de terra, que são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que se alegram com a palavra de Jesus. Que palavra abençoada, que culto maravilhoso, algo extraordinário Deus fez na minha vida hoje. Sai daqui muito emocionado, sai daqui muito empolgado para aquela semana que vai começar, mas quando vem a primeira provação, a primeira tribulação, ele se esquece de tudo que foi ministrado e passa a agir com a própria força, passa a duvidar de que se Deus está com ele mesmo ou não está. Existe pessoas assim dentro da igreja. Existe aquelas pessoas que nem na igreja muitas vezes vêm, ou vêm na igreja e não se firmam na igreja, e Jesus Cristo fala nesse texto, que são aquelas pessoas que os prazeres da vida são mais importantes do que o relacionamento com Deus. São aquelas pessoas que aquilo que o mundo pode oferecer para ela, sempre está em primeiro lugar. Ela não abre mão muitas vezes, porque servir a Deus muitas vezes é abrir mão. Jesus Cristo disse que era mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. E aí eu dei o exemplo para vocês, eu falei que a agulha não é a agulha que a gente imagina, aquela agulha que passa a linha. Jesus Cristo, quando estava falando da agulha, era um portão que se chamava agulha, que tinha nos fundos do muro de Jerusalém, onde passavam apenas animais de pequeno porte, passava ovelhas, passava no máximo um jumento sem ninguém montado em cima. Então Jesus estava olhando para aquilo ali e dando exemplo. Olha, é mais fácil um camelo passar por ali, não é impossível, mas é muito difícil, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque às vezes aquilo que você pode comprar, aquilo que você pode ter, aquilo que você pode conquistar, porque o dinheiro traz muitas vezes soberba e arrogância, te impede de verdadeiramente servir a Deus. Existem pessoas que são assim, mas aí Jesus vem e diz que existe aquela boa terra que a semente quando é plantada, ela dá frutos, até 30, 60 e 100 por um. Ou seja, uma palavra semeada na tua vida, uma palavra que você semeia na vida de alguém, ela pode dar frutos até 100 vezes mais do que aquilo que você plantou. Você já pensou que coisa extraordinária é isso? E aí quando Jesus Cristo vem agora nesse texto aqui, ele continua falando sobre isso, ele continua tratando através de parábolas, mas pregando isto. E aí ele usa o Espírito Santo de Deus, toca no coração para escrever esse texto, Marcos. E eu gosto muito de estudar sobre Marcos, porque Marcos é uma pessoa que é muito parecido com muitos de nós. A caminhada cristã de Marcos, ele pode falar com autoridade disso que nós vamos pregar, porque a caminhada cristã de Marcos é muito parecida. Os estágios que Marcos teve na sua caminhada é parecido com muitos estágios que nós temos. Por exemplo, a Bíblia nos mostra, a primeira vez que fala de Marcos, fala lá em Marcos capítulo 14, que ele estava no Getsemane quando Jesus Cristo é preso. Quando Jesus Cristo foi preso, eles tentaram prender Marcos. Ali no Getsemane, Jesus já nos ensina algo extraordinário. Ali no Getsemane, Jesus nos ensina sobre nós permanecermos firmes diante das provações, diante das lutas. Jesus ali estava vivendo o pior momento da sua vida, o pior momento de ansiedade. Ele chegou ao ponto de suar sangue, diz a palavra do Senhor. E nada daquilo que está na Bíblia está sem motivo, sem razão.
Jesus Cristo escolheu o Getsêmani porque Ele queria nos ensinar algo muito importante no Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Getsêmani é um jardim que fica maravilhoso, que fica no pé do Monte das Oliveiras. Quando Jesus escolheu o Getsêmani, Ele foi ali para ser amassado, como a azeitona era amassada naquele jardim. Ele foi ali para ser pressionado, como a azeitona era pressionada para se extrair o azeite da azeitona. Sabe o que ele estava ensinando ali? Que quanto mais pressão você recebe, quanto mais pressão você enfrenta, quanto mais pressão você tem condições de suportar, mais unção e poder o Espírito Santo de Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz que nós não recebemos uma carga maior do que nós podemos suportar. Se você tem recebido pressão e ela tem sido forte demais, saiba que é porque você tem condições, graça e unção para ter muitas coisas abençoadas do Senhor sobre a tua vida. Então, meu irmão, não pense que a vida de cristão vai ser fácil. Não pense que se você não enfrentar nenhum tipo de tribulação, você vai vencer, porque isso é um processo. Jesus Cristo passou para nos ensinar. Ele nos mostrou que esse processo tira de dentro de você, extrai de dentro de você o melhor da tua unção, o melhor da tua graça, o melhor daquilo que Deus, do propósito. Eu hoje, depois de ter passado por tantas coisas nesses 3 anos, quase 3 anos que vai fazer, 2 anos e pouco que o pai faleceu, os enfrentamentos, as batalhas que eu vivi, nunca antes na minha vida tinha vivido. No começo, quando eu estava dentro daquela situação, dentro daquela opressão, daquela guerra espiritual, às vezes eu pedia para o Senhor: Senhor, pelo amor de Deus, me tira daqui. O Senhor não me tirava. O Senhor não me tirava. O Senhor não tirava, mas também não deixava com que eu desfalecesse naquele local. Lá no meio do desespero eu não entendi. Hoje eu entendo, porque foi graças àquela pressão que mais próximo eu cheguei do Senhor. Foi graças àquela perseguição que mais próximo eu fui buscar a palavra do Senhor. Foi graças a tudo que eu enfrentei que eu conheci muita gente que hoje tem uma vida próxima e são fundamentais e essenciais para o chamado que Deus está fazendo nesse ministério. Foi por causa da pressão. Então você vai enfrentar isso também. É pressão. Mas em Marcos? A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 14 que ele estava ali. Marcos, quando Jesus foi preso, ele estava ali vendo. E quando tentaram prender ele, a Bíblia diz que ele estava com um lençol de linho, e ele arrancaram aquele lençol e ele saiu correndo nu. Sabe por quê? Porque muita gente, infelizmente, quando a situação aperta, muita gente, quando a situação fica difícil, quando o ministério é perseguido, quando falam mal de um irmão teu na fé, quando acontece alguma coisa dentro do ministério que você serve, ou da vida cristã que você tem, quando alguém te aperta, você sai correndo e deixa para trás tudo que tem. Não se preocupe em correr nu, não. Abandona tudo, porque é melhor correr do que ficar ali e sofrer as consequências daquilo que está acontecendo. Tem gente que vive assim. Marcos viveu dessa forma. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 12 que Marcos era um rapaz que tinha muitas posses. A Bíblia mostra lá em Atos 12 que Pedro foi preso, e a Bíblia mostra que Pedro, quando foi preso, ele ficou amarrado porque Herodes havia mandado já matar Tiago ao fio da espada. Ele viu que aquilo ali tinha agradado os judeus, e como tinha agradado aos judeus, ele pensou no seu coração em fazer a mesma coisa com Pedro. Só que a Bíblia mostra no versículo 5 que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava com forte clamor. Sabe o que isso significa? Que enquanto você estiver dentro da igreja, enquanto essa igreja orar uns pelos outros, enquanto nós buscarmos a Deus em prol da vida dos nossos irmãos, não há correntes que prendam a tua vida, não há nada que possa atrapalhar a tua vida. Todos os grilhões serão quebrados pela força e pelo poder da oração. Então a igreja tem que orar. A igreja tem que orar. E cadê o Sidney? Cadê o Sidney? Está aí? Está lá fora a Kátia, a Edilane, onde é que está? Estava aqui. Está na escolinha. Depois eu falo com eles, mas o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração de chamar essa igreja para esses momentos de orações. Você colocar colocar num papel tudo que tem te prendido na tua vida, tudo que tem te atrapalhado, tudo aquilo que quer de alguma forma te deixar preso. Você vai trazer na igreja, e nós vamos começar a levantar uma intercessão dentro da igreja. As pessoas, os obreiros, cada uma semana estará na escala, junto com 2 ou 3, orando exclusivamente por aquilo que tem te aprisionado, e todos os grilhões serão quebrados em nome de Jesus. Aconteceu com Pedro, vai acontecer na igreja aqui também em nome de Jesus.
Enquanto a igreja orava, a Bíblia diz que um anjo do Senhor desceu, rompeu os grilhões e saiu correndo, levando Pedro, passando no meio de 16 guardas, ninguém viu, porque a adoração e a oração da igreja quebra os grilhões e coloca o inimigo em confusão e você vence. Oração, a oração é extraordinária. Só que a Bíblia diz que quando Pedro saiu, Pedro foi para a casa de quem? De Maria, mãe de quem? Mãe de Marcos. E Marcos tinha muita posse, porque a Bíblia mostra que Marcos e a sua mãe, eles tinham até uma empregada. Hoje é até normal ter empregada doméstica, mas naquela época não era. Mas Marcos já tinha uma serva, o nome dela era Rode, você vai ver no capítulo 12 de Atos. A Bíblia diz que a igreja, a congregação dos primeiros cristãos, se reuniam na casa da mãe de Marcos. Sabe por quê? Porque era uma casa grande, tinha condições de abrigar a todos. Marcos estava ali, mas mesmo assim Marcos não estava muito ligado ainda no evangelho. Mesmo assim ele ainda estava num processo de conversão, um processo de caminhada. A Bíblia mostra que lá em Atos capítulo 13, Barnabé, que era primo de Marcos, na primeira viagem que ele faz com Saulo, que se transformou em Paulo, eles levam Marcos junto com ele. Eles chamam Marcos, Marcos se tornou um aprendiz de apóstolo. Paulo e Barnabé são enviados, a Bíblia diz que eles foram ungidos e enviados para pregar a palavra do Senhor, e levaram junto com eles Marcos. Só que a Bíblia mostra que na metade do caminho Marcos desistiu. Na metade do caminho Marcos volta para Jerusalém. A Bíblia não diz por que ele volta, mas a Bíblia diz que Paulo ficou muito indignado com isso. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 15, quando Paulo e Barnabé vão para a segunda viagem, Barnabé chama de novo Marcos e diz para Marcos ir junto com eles, e Paulo diz assim: não, nos abandonou na primeira vez, ele já deixou nós na mão na primeira vez, então é melhor que ele não vá dessa vez. E a Bíblia diz que o desentendimento que eles tiveram foi tão grande, que Paulo e Barnabé chegaram ao ponto de se separar. Paulo se juntou com Silas, foi pregar para um lado, Barnabé ficou com Marcos e foi pregar para um outro. Tem coisas que a gente não entende quando Deus faz. Sabe o que aconteceu ali? Para muitos ali houve divisão, houve racha, para muitos ali houve um problema muito grande, para muitos ali cada um tomou um partido, mas a verdade é que por causa daquilo ali, a palavra do Senhor foi dobrada para ser pregada e alcançou um número muito maior de pessoas com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente não entende às vezes as coisas que Deus faz. Só que o que acontece? Marcos mudou. Aquela viagem mudou a vida de Marcos, porque lá no final, lá para frente, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, que ele está falando a Timóteo, lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo diz assim, está ele e Lucas preso, e ele diz para Timóteo assim: venha me visitar e traga consigo Marcos, porque ele me tem sido útil para o ministério. Veja só, aquele camarada que outrora era o desertor, aquele cara que outrora era alguém que não podia confiar, aquele cara que não dava para botar nada na mão dele porque ele desistia de tudo, agora Paulo está reconhecendo que ele é muito útil. Lá em Colossenses capítulo 4, quando Paulo fala de Marcos, ele diz que Marcos é um dos poucos que lhe dá ânimo no ministério. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Você pode ter começado muito mal, mas você vai terminar muito bem. É isso que eu quero dizer para você. Você pode ter perdido muitas oportunidades até aqui, mas você terá uma nova oportunidade para falar da palavra do Senhor e para exercer o chamado de Deus na tua vida. Você pode ter pisado na bola com muita gente, meu irmão, mas se você está aqui, você tem uma oportunidade de consertar o erro e glorificar o nome do Senhor na tua vida, através do reconhecimento de que há uma segunda oportunidade para a tua vida, em nome de Jesus. Marcos começou assim, começou muito mal, mas terminou muito bem. Marcos terminou muito bem a sua carreira, e ele escreve aqui, o evangelho de Marcos foi o primeiro a escrever. Ele veio antes de Mateus, antes de Lucas, antes de João, ele foi o primeiro a escrever. E aí ele escreve aqui sobre esse texto. Ele fala que Jesus Cristo, ele repete as palavras do Senhor Jesus Cristo, mas ele diz o seguinte, que o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu a semear. Olha o que ele diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente na terra. Primeiro ponto aqui que eu quero falar com você: lançar a semente na terra é o que nós precisamos fazer. Não existe como o evangelho prosperar, não existe como o reino de Deus crescer, não existe como as coisas acontecerem se nós não lançarmos
A semente é a primeira chave, é o que Marcos aqui está dizendo, repetindo as palavras do Senhor Jesus Cristo. E eu não me canso de repetir isso, porque eu estou apenas fazendo o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, nesse texto de capítulo 4 de Marcos, ele fala por 3 vezes. Ele diz que o semeador saiu a semear, lá no versículo 1, no início. Depois ele fala ali, na parábola do grão de mostarda, ele fala de novo que o reino de Deus é semelhante a uma semente que é lançada. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que nós precisamos pregar. Isso quer dizer que nós precisamos lançar a semente. Isso quer dizer, meu irmão, que a palavra de Deus tem que ser ministrada. E Jesus Cristo aqui não está falando para pastor. Pastor é Ele. Ele está falando para os discípulos. Quantos discípulos nós temos aqui? Ele está falando para nós. Ele está falando para a igreja. Ele está dizendo que nós precisamos lançar a semente. Paulo, lá na segunda carta a Timóteo 3, versículo 16, ele diz que toda palavra é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a palavra de Deus é importante para ser semeada e ministrada na vida de alguém. Salomão, lá no capítulo 13 de Provérbios, ele diz que do fruto da boca, o homem desfruta de todas as coisas boas. Sabe o que isso quer dizer? Que através da pregação, quando você lança a semente, quando você prega, o milagre acontece na tua vida. Quando você prega, Deus faz a obra que você precisa que seja feita. Quando você fala da palavra do Senhor, você diz todas as coisas boas. É quando você lança a semente que você alcança do Senhor aquilo que você tem buscado. Olha a importância da pregação. Muitos de nós não estamos recebendo de Deus aquilo que nós precisamos, porque nós não estamos lançando sementes. É do lançamento dessa semente que você vai desfrutar de todas as coisas boas. A pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Certa vez, Jesus Cristo foi interrogado por um dos fariseus, dizendo o seguinte, ele perguntando quando é que o reino de Deus viria. Quantos aqui estão esperando o reino de Deus? Esse é o erro da igreja. Esse é o erro da igreja. Jesus Cristo, quando ele responde, ele diz assim, que o reino de Deus não virá de uma forma visível, nem se dirá que ele está aqui ou que ele está lá. Ao contrário, o reino de Deus já está dentro de vós. O reino de Deus já veio e já está em vocês. Existe uma versão, Lucas 17, versículo 20 e 21, diz que o reino de Deus já está dentro de nós. O reino de Deus já veio, o reino dos céus já está em nós. Se você é remido, se você é lavado, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você é um cidadão do reino. A palavra do reino está dentro de você, o propósito do reino está dentro de você, o fundamento do reino está dentro de você, o Espírito Santo do dono do reino está dentro de você, e esse reino precisa ser espalhado por toda a terra, como diz a palavra do Senhor, através das sementes da palavra que a gente lança. E a gente não fala, e a gente não prega. Jesus Cristo disse, lá em Mateus capítulo 24, verso 14, que antes que ele viesse, era necessário que o Evangelho fosse pregado a todas as nações, como testemunho por todo o mundo, e aí sim viria o fim. Ou seja, o Evangelho precisa ser pregado, o reino precisa ser espalhado pela terra, a palavra de Deus precisa ser difundida, a palavra de Deus precisa alcançar o perdido, a palavra de Deus tem que ser espalhado sobre a terra em nome de Jesus. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor, para nós podermos receber do Senhor todas as promessas que Ele tem preparado para cada um de nós. É a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Jesus Cristo disse quando Ele estava ascendendo aos céus, que vocês receberiam poder. Vocês quem? Nós, os discípulos, receberíamos poder quando o Espírito Santo de Deus viesse sobre nós, e nós seríamos testemunhas, ou seja, nós falaríamos, nós pregaríamos por toda a Jerusalém, pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia diz que quando ele termina de falar, ele ascende aos céus, e os discípulos ficam olhando, ele sai, termina, ele vai embora no meio de uma nuvem, 2 homens de branco aparecem. Quando aqueles 2 homens de branco aparecem, diz assim para eles: o que vocês estão olhando aí? Por que vocês estão quietos aí olhando para cima? O mesmo que vocês viram subir, haverá de descer um dia para vir buscar a sua igreja. Mas para ele descer, meu irmão e minha irmã, para ele vir buscar a igreja, nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Então pregue a palavra, fale da palavra do Senhor, fale, não deixe mais de semear. Meu irmão, quanta gente está do teu lado precisando de uma semente?
Quanta gente está do nosso lado esperando por uma semente, esperando que a gente semeie a palavra na vida de alguém. Os discípulos, meu irmão e minha irmã, estão aqui para semear a palavra, semear, lançar a semente na terra, pregar a palavra do Senhor, deixar com que a palavra do Senhor alcance os perdidos. O reino de Deus está dentro de nós, e ele sai de dentro de nós através das sementes que são as nossas palavras que nós semeamos sobre a terra. Amém? Amém? E aí o texto diz o seguinte, que o reino de Deus é semelhante ao semeador que lançou a semente sobre a terra, e noite e dia, ele estando dormindo ou acordado, ela germina, nasce, cresce, sem saber ele como acontece isso. Sabe por quê, meu irmão, que isso tudo acontece? Porque quem restaura é o Espírito Santo de Deus, quem convence é o Espírito Santo de Deus, quem liberta é o Espírito Santo de Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz com que cresça a semente, com que a semente germine, com que ela apareça. É o Espírito Santo de Deus. Só que, meu irmão e minha irmã, para ele fazer isso, nós precisamos lançar a semente, nós precisamos pregar, nós precisamos falar. Sabe por que muita gente não prega? Sabe por que muita gente não impõe as mãos sobre os doentes? Sabe por que muita gente não tem coragem de falar de Jesus? Porque eles acham que não vai dar certo. Eles acham que é capaz de ele falar e alguém falar mal. Se eu vou orar por um enfermo, é capaz de ele não ser curado. E daí, se ele não for curado? A função de curar não é sua, a função de curar é do Espírito Santo de Deus. A nossa função é simplesmente liberar uma palavra: seja curado em nome de Jesus. É Deus quem vai fazer a obra, é o Espírito Santo de Deus quem vai fazer a obra. Então não tenha medo, meu irmão e minha irmã, de lançar sementes, não tenha medo de falar da palavra, não tenha medo de multiplicar a palavra. Esta igreja só vai crescer, essa igreja só vai alcançar o propósito, se todos nós entendermos que todos nós somos os discípulos responsáveis por lançar a semente. Tem uma família sua te esperando, tem amigos teus te esperando, tem pessoas à sua volta esperando que você lance uma semente, meu irmão, sem saber como, você dormindo ou acordado, o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra, e você vai adorar ao nome do Senhor, e vai entender o poder que há nas palavras, o poder que há na profecia, o poder que há em declarar que o Senhor Jesus Cristo muda, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, e um dia voltará para buscar a igreja. Nós temos que declarar, nós precisamos falar isso. E aí o texto aqui diz que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra, é Ele quem faz todo o trabalho. Amém? E aí o versículo 28 diz assim: a terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Aqui Marcos entra propriamente nos estágios da vida cristã, e é isso que eu quero compartilhar com você, porque dentro da igreja, meu irmão, tem gente de tudo que é tamanho espiritual, vamos dizer assim. Existem pessoas que estão em estágios diferentes, todos nós servindo ao Senhor, todos nós adorando a Deus, todos nós com uma semente plantada, porque um dia a semente foi plantada dentro de nós, embora nós não saibamos como ela foi plantada, como ela cresceu, como ela germinou, mas aquela sementinha ela entrou no coração, e hoje todos nós estamos aqui por causa dessa semente. Só que a realidade é que existem vários estágios da vida cristã, e nós temos que entender esses estágios, porque senão nós vamos matar muita gente na fé, meu irmão. A Bíblia diz que o primeiro estágio é o talo. Sabe o que é o talo? É um pedacinho de caule, é algo que está no meio do milharal, como um peixe fora d'água, vamos dizer assim. Como crentes que aceitam o Senhor Jesus, que começam uma vida cristã, mas são muito diferentes de todos nós. São diferentes ainda, são aqueles irmãos que vêm para a igreja, mas ele ainda, quando sai da igreja, ele ainda vive uma vida mundana. É aquele que muitas vezes ele passa a semana toda tentando andar com Deus, chega no final de semana, ele enfia o pé na jaca, ele vai para a balada, ele erra, ele peca, no domingo ele está aqui arrependido, no domingo ele está aqui querendo servir a Deus. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque nós religiosos muitas vezes olhamos para ele dizendo assim: ontem estava lá não sei aonde, hoje está na igreja, ontem estava com foto no Facebook de balada e hoje está dentro da igreja. É talo, meu irmão,
é gente que ainda não tem fruto, é gente que ainda não floriu ou não floresceu dentro da igreja, mas isso não significa que ele é morto espiritualmente. Há uma semente plantada que está nascendo, que está germinando e que um dia vai dar fruto também. Tem muita gente que hoje não vem na igreja porque é talo. Tem muita gente que hoje ficou em casa assistindo o jogo, porque o jogo para ele não quer dizer que ele não está nem aí para Deus, mas ele ainda está num processo de conversão, de mudança de vida. Qualquer coisa afasta ele. Agora isso não significa que ele não tem uma palavra germinada dentro do coração dele. Existe uma semente dentro do coração dessa pessoa, e nós como pessoas que temos já uma certa estrutura e maturidade espiritual, precisamos cuidar e não pisar e não arrancar fora, meu irmão. É talo. É talo. Eu me lembro quando eu comecei quando eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus lá em Jerusalém, no mar da Galileia. Fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu saí de lá, meu Deus do céu, Deus mudou a minha vida, Deus vai me transformar, o meu ministério vai acontecer. Cheguei para o Fabiano e disse: Fabiano, a partir de hoje a minha vida vai mudar, eu vou ser de Deus. Finalmente falou comigo. No casamento dele, enchi a cara. É verdade. Sabe o que aconteceu no outro dia? Arrependido, porque eu não queria mais fazer aquilo, mas eu ainda estava vivendo uma fase de transformação, vivendo uma fase de me fortificar, vivendo uma fase de querer acertar, mas ainda dentro de mim muitas coisas precisavam ser mudadas. É a fase do talo, meu irmão. Então não desista de orar se você tem orado por um talo. Não desista de buscar se você tem buscado por alguém que parece que não vai, parece que não se fortalece, parece que não dá um fruto. Não desista dessa pessoa, porque a obra do Espírito Santo de Deus já começou a ser realizada, e um dia ele vai dar muitos frutos em nome de Jesus. Não desista, meu irmão, não desista das pessoas. Nós precisamos cuidar disso. E aí Marcos vem e fala da segunda fase. Marcos viveu isso. Marcos viu Jesus Cristo sendo perseguido, viu Jesus Cristo sendo morto. A Bíblia diz que ele viu Jesus Cristo ressuscitar. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus apareceu de uma só vez para mais de 500 pessoas depois de ter ressuscitado. Você acha que Marcos não estava ali no meio? Marcos estava no meio. Mas o que leva Marcos então, quando está sendo um aprendiz de apóstolo, virar as costas, deixar Paulo e Barnabé na mão, meu irmão? É uma fase, é um estágio onde a maturidade começa a acontecer. É algo que nós todos vamos passar. Será que é só eu que tenho coragem de assumir isso? Ninguém aqui viveu uma vida de talo, não? Será que alguém aqui viveu uma vida de talo? Hoje eu estou bem, amanhã eu tropeço. Hoje eu estou bem, amanhã parece que eu joguei tudo fora, aí vem o arrependimento. Alguém aqui já viveu isso? Meu irmão, você não chegou até aqui? Deus não teve misericórdia da tua vida? Então Deus vai ter misericórdia da vida de outros também, em nome de Jesus. Amém? Aí Paulo vai e Marcos vai e fala, e Jesus Cristo fala sobre a primeira fase do talo, depois a fase da espiga. Essa fase, meu irmão, é aquela fase que aparentemente já é crente. É aquela fase que hoje ele já se veste como um crente. Hoje eu estava ali fora, a irmã olhou para mim e disse assim: tu não vai pregar? Porque eu não vim vestido de crente hoje. Eu vim de Brasil, eu vim comemorando, não posso? Aí ela diz: não vai pregar? Eu assim: vou, irmã, vai, porque eu não vim vestido de crente. Mas tem aquela fase da espiga que você já tem aparência de crente. Sabe aquela fase que você já não vive mais uma vida dúbia, você já não está mais no mundo e dentro da igreja, você já abriu mão já das baladas, você já abriu mão dos vícios, você já abriu mão de andar com pessoas que não querem saber de Deus, você agora já se tornou aquele crente que vem em todos os cultos, mas você ainda não é o grão cheio na espiga, você ainda é espiga. Sabe qual é esse processo? É aquele processo assim, que você vem na igreja, você glorifica o nome do Senhor, você adora, o culto foi maravilhoso, quando você sai lá na rua, você dá um trupicão, já fala um palavrão. É Deus mudando o teu caráter. É uma fase ainda que você está dentro do carro ouvindo: vou deixar na cruz tudo que... Aí toma uma fechada: vagabundo, encosta o carro aí que eu vou te encher de pancada. Não é assim? É uma fase da espiga, meu irmão. Deus está moldando o caráter, Deus está transformando o teu caráter, Deus está infiltrando dentro de você o seu Espírito Santo, o que Deus espera de você, o que Deus quer de você. É uma fase que as pessoas também passam, mas é muito perigosa essa fase para muitos crentes. Muitos crentes não passam da fase da espiga, sabe por quê? Porque aparentemente é crente. Para todo mundo ele é crente,
Para todo mundo ele é um homem convertido, uma mulher convertido, só que dentro ainda não deu frutos. Então, meu irmão, tem muita gente que relaxa nessa fase, porque as pessoas olham, paz do Senhor, briga com a mulher, xinga os filhos, trata todo mundo mal, não age corretamente, mas dentro da igreja é crente. Essa fase, meu irmão, é perigosa e muita gente para nessa fase. Você precisa deixar Deus moldar o seu caráter. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus te libertar de muita coisa que está dentro de você, que impede a ação do Espírito Santo de Deus, e é nessa fase que o Espírito Santo de Deus começa de fato a te transformar e fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa melhor, uma pessoa mais instruída na palavra, um crescimento espiritual, o caráter de Deus sendo revelado dentro do teu coração. É a fase onde os frutos do Espírito começam a ser plantados dentro de você, porque aquilo que você tem falta, o Espírito Santo de Deus vai preencher, só que você precisa deixar o Espírito Santo de Deus agir. E como é que a gente faz isso? Buscando a fidelidade, lendo a palavra, orando, jejuando. É uma fase onde você já é um cristão, você já sabe quais são os passos que você tem que dar para se fortalecer, você já sabe que você deveria ter orado ontem e não orou, você já sabe que você deveria ter devocional e não está fazendo, você já sabe que você deveria fazer o jejum e não faz, você já sabe que você deveria falar de Jesus para alguém e não está falando, você já tem conhecimento do que Deus quer para você, e você não faz muitas vezes porque você vai deixando as coisas passarem, impedindo que o Espírito Santo de Deus haja. Essa fase, meu irmão, é uma fase muito importante, porque essa fase é a fase que te prepara para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. É a fase que te prepara para você realizar as promessas. É a fase que te prepara para você chegar no propósito. Você tem um propósito de Deus? Quantos aqui têm esperado num propósito do Senhor, uma promessa que Deus tem feito para a tua vida? Essa promessa vai chegar, meu irmão e minha irmã, essa promessa vai acontecer, a realização vai chegar, mas você precisa deixar o Espírito Santo de Deus agir agora, não mais no exterior, mas dentro de você, lá no secreto, só você e Deus, só você reconhecendo, só você dizendo ao Senhor que você é digno, você precisa da misericórdia dEle, da compaixão dEle. Deixa Deus tratar com você, porque virá um tempo do grão cheio na espiga, em nome de Jesus. Amém? É a terceira fase que Marcos fala aqui, é a fase do grão cheio na espiga. Essa fase é a fase da promessa realizada. Essa fase é a fase onde o cumprimento da promessa acontece, onde Deus de fato realiza a obra na tua vida. Na minha vida espiritual, no meu chamado, no meu ministério, eu passei muito claramente por essas três fases. Eu tive o tempo do talo, que foi o tempo que eu entendi que eu precisava de Deus, eu entendi que eu não podia mais caminhar com Deus, a vida do mundo já não me servia mais, mas eu ainda não tinha recebido do Senhor a promessa, ainda não tinha recebido do Senhor o chamado. Olha, você vai fazer isso, eu quero de você isso. Era apenas uma fase de mudança, de entender que a minha vida precisava mudar, e aí tropeçava, levantava, tropeçava, levantava, tropeçava e levantava. Só que tudo isso já era fruto de uma semente. Lá no ano 2000, o Espírito Santo de Deus tocou na vida do Bispo Florino. Lá em 2000, eu tinha 18 anos, 19 anos. 99, 2000, eu tinha 19 anos. O Espírito Santo de Deus tocou no Bispo Florino e disse assim: ó, Fernando, Deus tem uma obra para fazer na tua vida. O teu pai vai morrer e você precisa dar continuidade ao que teu pai está fazendo. No ano 2000. Ali foi plantada uma semente. Você acha que não vai mudar, você acha que não vai acontecer nada, mas foi plantada uma semente. Lá em 2008, o Fabiano vai num culto, num retiro de homens da palavra viva, e o Bispo Flori profetiza sobre a vida do Fabiano, dizendo o seguinte: Fabiano, não se afasta do Fernando, porque lá na frente eu vou permitir que aconteça algo na família dele, e através disso eu vou levantar o Fernando para fazer uma obra, e o Fernando como sacerdote da família Francelino, para continuar o chamado. Isso no ano de 2008. No ano de 2010, eu tenho um encontro com Deus. No ano de 2011, o pai falece. Em 2011, no dia que o pai faleceu, eu cheguei em casa, me tranquei em casa. Foi o momento que eu consegui ficar sozinho, porque
o pai sofreu o AVC na quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sempre muita gente em volta, sempre palavras, as pessoas tentando consolar, é uma confusão. Eu não tinha conseguido ficar sozinho, ninguém me deixava sozinho também não queria ficar. Mas no domingo, depois do sepultamento, a gente foi na igreja, teve um culto na igreja, 10 horas eu deixei a Elisa em casa, fui para casa, e quando eu cheguei em casa, eu sentei na sala sozinho, e ali na sala eu fiz uma oração a Deus e disse: Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito, eu sei que o Senhor tem um chamado, existe alguma coisa acontecendo, porque tudo isso que aconteceu não foi em vão. Agora, se o Senhor tem alguma coisa de fato, Senhor, eu não conheço Bíblia, eu nunca li Bíblia, eu não entendo nada de Bíblia, se o Senhor quer que eu pregue, me mostra alguma coisa na palavra agora. E aí eu abri a Bíblia, Esther 4:14 dizia assim: se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte para o povo, mas você e a família do seu pai morrerá. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou na posição em que você está. Esther 4:14. Ali eu entendi que eu poderia escolher, ali eu entendi que eu poderia exercer ou não, ali eu entendi que Deus ia dar força, ali eu comecei a viver a fase da espiga. Não era o grão cheio na espiga ainda, porque dali começou todas as adversidades, todos os problemas que aconteceram, todos os aprendizados do Senhor, a escola, ou seja, começou tudo ali. A promessa não se cumpria, mas existia um chamado, mas não se cumpria, e aí nós íamos buscando a Deus. É aquela fase que você quer colher frutos, mas os frutos não vêm, mas também você não volta mais atrás. É uma fase, são fases, até que em janeiro, o Espírito Santo de Deus tocou na vida do bispo Flori e disse assim: Fernando, chegou o momento, comece a fazer a obra, porque o Senhor vai honrar, a obra vai crescer, Deus vai fazer o que tem para fazer na tua vida. Chegou o momento. Sabe por que isso aconteceu? Cumprimento da palavra bíblica. Olha o que diz no versículo 29: logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Quem é que passou a foice? Quem é que passou a foice? Quem semeou. Quem foi que semeou na minha vida? Foi o bispo Flori, lá nos anos 2000. Ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para passar a foice e dizer assim: ó, chegou a hora. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que o fruto é a recompensa do semeador. Todo fruto, toda semeadura que você fizer na vida de alguém, tudo que você plantar na vida de alguém, quando der frutos, a recompensa é para você. E a Bíblia diz que a recompensa chega até 100 vezes mais. Todas as palavras que você semear, toda a vida que você tentar restaurar, quando aquela vida der frutos, quem vai ser recompensado e colher os frutos e os benefícios é você. Hoje o bispo Flori colhe os frutos. Hoje a minha vida pessoal, o meu dízimo pessoal, o dízimo dessa igreja, hoje nós semeamos na vida do bispo Flori. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra, dai honra a quem tem honra, temor a quem deve temor, porque isso é uma característica, meu irmão e minha irmã, de gratidão. Hoje ele colhe os frutos, porque lá no ano 2000, meu irmão e minha irmã, ele acreditou e Deus deu uma palavra e ele semeou. Essa palavra hoje germinou. Você não faz ideia do que pode acontecer quando você semear na vida de alguém. Quem sabe você está esperando por um grande negócio, quem sabe você está esperando por uma porta aberta, quem sabe você está esperando por algo extraordinário que Deus quer fazer na tua vida, e isso vai acontecer quando você semear na vida de uma pessoa que você não faz nem ideia. Quando colher aquele fruto, meu irmão, quando aquele fruto nascer, você vai entender: valeu a pena eu semear, a porta que Deus tinha preparado estava na vida daquela pessoa, eu falei de Jesus para aquela pessoa, e hoje eu colho os frutos da vida daquela pessoa. Quem colhe os frutos é aquele que semeia, é a recompensa. Então semeia, meu irmão, não deixe de semear, não deixe de pregar a palavra do Senhor. A semeadura vai fazer você receber os milagres, a semeadura vai fazer você crescer, a semeadura vai fazer você chegar lá. Sabe o que a Bíblia diz lá em Gálatas 6? Não nos cansemos, Alex, pode subir com o pessoal, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos, diz a palavra do Senhor. Não canse de fazer o bem. No versículo anterior a Bíblia diz assim: ó, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Não há meu irmão, isto é uma lei da vida, seja no lado profissional, seja no lado sentimental, seja no lado espiritual, não importa qual é a área da tua vida que você está precisando que Deus faça algo.
Tudo o que Deus vai fazer, só vai fazer se você semear. Tudo na vida é um processo de semeadura e de colheita, é uma lei na terra, e que nós precisamos entender para poder receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos. E aí tem uma vírgula e uma condição, C, é condicional, não desanimarmos. Por isso que muita gente não vence. Tem muita gente que chegou muito perto da vitória e não conseguiu, porque desanimou. Tem muita gente que chegou muito perto de alcançar o que Deus tinha para a vida dela, não alcançou, porque desanimou. Meu irmão, não desanime, você já chegou até aqui. Eu não sei qual é o estágio que você está da tua caminhada, mas você está caminhando porque uma semente foi plantada. O Espírito Santo de Deus não vai deixar essa semente morrer. Essa semente vai germinar, essa semente vai dar frutos, essa semente vai dar uma boa colheita. Agora tudo isso só vai ser possível se você não desanimar, não desista. O reino de Deus, meu irmão, a salvação, a vida vitoriosa e abundante que Jesus Cristo prometeu na sua palavra, não é para os perfeitos não. É para aqueles que vencem, é para aqueles que não desanimam, é para aqueles que perseveram, é para aqueles que quando tropeçam se levantam, é para aqueles que quando caem não ficam prostrados, é para aqueles que quando erram pedem perdão e continuam a caminhada esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão à frente. Prossigo para o alvo. Você tem um alvo chamado Jesus Cristo. Não importa o que aconteça, o que aconteceu ou o que ainda vai acontecer, você sempre estará caminhando para o alvo, você sempre estará olhando para frente, você nunca desistirá. Amém? É o que a palavra do Senhor nos ensina. Fé, meu irmão, fé é expectativa. Fé é expectativa de que algo vai acontecer. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Expectativa. E a certeza e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. A fé é você ter convicção de que a esperança não vai te decepcionar, meu irmão. Deus não vai te decepcionar. Deus colocou um sonho dentro do teu coração, Deus colocou um propósito para a tua vida, Deus fez uma promessa para você. Um dia, quando a semeadura, quando a semente foi lançada, ali naquele momento, meu irmão, alguém te deu uma palavra dizendo: olha, você vai ser isso, você vai chegar lá, isso vai acontecer na tua vida. Pode não ter acontecido ainda, mas você está passando pelos estágios e chegará o tempo da colheita em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar com aqueles que entenderam esse princípio de estágio. Você está passando por estágios. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, para que você nunca mais ache que Deus não vai cumprir, ou que alguma coisa deu errado. Não deu nada errado não, meu irmão. A promessa de Deus vai se realizar na tua vida. Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. Agora saiba que enquanto você vai caminhando, você vai lançando a semente. Porque a Bíblia diz que o semeador, ele sai semeando, chorando e semeando, e volta. Quando ele volta com seus feixes cheios, porque chegou uma boa colheita. Nós temos que ir caminhando e semeando, nem que seja em lágrimas, meu irmão. Caminhando e semeando, caminhando e semeando, porque toda semeadura, meu irmão, significa uma colheita abençoada sobre a tua vida, de no mínimo 30. Eu oro e profetizo para que seja 100 vezes mais todas as sementes que você lançar a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero orar com você. Eu gostaria que você desse as mãos, a igreja toda junta. Vamos orar. Estamos todos entre irmãos aqui. Sabemos que cada um de nós tem essa promessa. E agora eu quero que você, meu irmão, comece a orar junto com a igreja, junto com o teu irmão. Ore para que o Senhor fortaleça o teu irmão que está do teu lado. Ore para que o Senhor fortaleça a fé, a caminhada, o propósito, para que essa semente não seja arrancada de dentro do coração, para que nasça, dê flor, dê frutos, seja o grão cheio na espiga, como diz a palavra do Senhor, o grão cheio, meu irmão. Deus quer te encher de bênçãos em nome de Jesus. É muita bênção, é muita coisa boa que o Senhor tem para a tua vida, é muita promessa, é muita coisa extraordinária que Deus tem, porque Deus é Deus de coisas grandes, meu irmão.
Então creia nesse Deus que você serve, creia no poder que há na palavra do Senhor, creia no poder que há na pregação do Evangelho. A partir de hoje, meu irmão, seja de fato um discípulo, pregador, lançador de sementes em nome de Jesus. Não se preocupe se vai certo ou se não vai, não se preocupe se vai nascer ou se não vai. Jesus Cristo disse que o semeador saiu a semear, boa parte caiu na beira do caminho, outra no meio de espinho, outra no meio de pedras, uma na terra boa. Agora a verdade é que o semeador não escolheu, ele saiu semeando. Agir, fazer acontecer é parte do Espírito Santo de Deus, amém? Então lance palavras de bênção sobre a vida dos teus amigos nessa semana, dos teus familiares. Não amaldiçoe. A Bíblia diz que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, apenas aquela que for útil para edificação dos outros. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão selados para o dia da redenção. A palavra de Deus diz isso. Que nessa semana, meu irmão, quando vier um espírito de acusação, de maldição, algo ruim no teu coração, para você falar algo que você não deve, lembre-se dessa palavra: nenhuma palavra torpe saia da tua boca, apenas a que for útil para edificar a vida dos outros, porque esta palavra útil vai gerar o fruto que você precisa para mudar a tua história. Amém? Então vamos orar. Enquanto o Alex canta um louvor abençoado, você começa a louvar e adorar e glorificar, orar ao Senhor. Montanhas, e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, aleluia. Deus, nós louvamos o teu nome, Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe uma palavra revelada, Pai. A palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos diz em tudo que Ele faz, Senhor. Ele nos ensina a pregar, a lançar sementes, a falar, a profetizar, a declarar que o reino de Deus está dentro de nós, e esse reino precisa ser semeado, espalhado na terra, e o Senhor vai usar os seus discípulos. Eu profetizo, querido Espírito Santo, que aqui só há discípulos, aqui há homens e mulheres preparados, instruídos para lançar a boa semente do reino, a palavra que vai germinar, que vai crescer, que vai produzir, que vai transformar a vida de outros, e nós colheremos os frutos disso, Senhor Deus. Querido Espírito Santo, fortalece a tua igreja, fortalece todos aqueles que chegaram aqui nesta noite, Pai. Essa palavra, Senhor Deus, a tua palavra diz que o Senhor efetua em nós o querer e o realizar. Aqui estão, Senhor Deus, aqueles que têm, Pai, aptidão, dom, condições, Senhor Deus, de pregar a tua palavra e fazer ela germinar, fazer ela crescer, fazer ela acontecer, querido Espírito Santo. Por isso eu te peço neste momento, fortaleça, dê, Senhor Deus, sabedoria. Coloca dentro do coração, querido Espírito Santo, uma palavra revelada, que quando eles lerem, Senhor Deus, a palavra do Senhor, a tua Bíblia Sagrada, a tua palavra, Senhor Deus, quando eles lerem, Senhor, seja revelado no seu coração o propósito que o Espírito Santo de Deus tem. Quando eles lerem a tua palavra, Senhor, que eles entendam, Pai, qual é a profundidade daquilo que está dentro de cada letra, Senhor Deus, e que teu Espírito Santo revele quem precisa ouvir aquela palavra. Querido Espírito Santo, começa transformando primeiro a nós, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, entre em nós, Senhor Deus, como uma espada como ela diz que é, Senhor Deus, separando, dividindo, Senhor Deus, todas as coisas dentro de nós, trazendo entendimento, trazendo revelação, trazendo instrução, trazendo repreensão quando é importante, Senhor Deus, que nós sejamos, Senhor Deus, aplicados na justiça da tua palavra. Esta oração que eu faço nessa noite, querido Espírito Santo. Deus poderoso, eu sei, Senhor, que o Senhor tem preparado coisas grandiosas para cada um de nós. Eu sei, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo tem preparado vitórias para essa semana,
vitórias ainda para este mês, vitórias, Senhor Deus. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós promessas. Só que isso tudo, Senhor Deus, vem através da semeadura, vem através do plantio, vem através, Senhor Deus, de nós nos colocarmos à disposição, Senhor, de fazermos a única coisa que o Teu Espírito Santo de Deus pede: lançar a semente. Somente lançar a semente, somente espalhar sobre a terra, sobre o mundo, lá fora, Senhor Deus, a semente. Senhor Deus, que nós sejamos, Senhor Deus, com a nossa própria vida, boas sementes, Pai. Que as pessoas vejam, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo e o agir, o caráter de Cristo dentro das nossas vidas, Senhor Deus, por onde quer que nós passemos, Senhor. Essa é a palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos deu para essa noite. Esta é a palavra que o Teu Espírito Santo de Deus separou para nós essa noite. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos gratos, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que lançar sementes produzirá os frutos que nós precisamos, Senhor, para que a nossa família seja abençoada, para que os nossos negócios sejam prósperos, para que venha o crescimento sobre a igreja, para que todos cresçam e cresçam abundantemente, Pai, através dos princípios da Tua palavra. E o princípio é semear. Chegou o tempo de semeadura. Estamos vivendo um tempo de lançar semente. Estamos vivendo um tempo, Senhor Deus, onde as colunas estão sendo restauradas. Estamos vivendo um tempo onde a base está sendo fundamentada. É um tempo de semeadura. É um tempo de semeadura. É um tempo duro, porque o tempo de semeadura é um tempo duro. Não é fácil. Não é fácil você lançar a semente sobre a terra. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que é um tempo duro, mas todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. O Senhor nos fortalece. O Espírito Santo de Deus está conosco. O Senhor Jesus Cristo está conosco. Oh, aleluia! Por isso, Senhor Deus, nós tomamos posse nessa noite dessa palavra e vamos Te obedecer, Senhor Deus. A Tua palavra nos ensina: fazer o que é justo e certo é mais aceitável, Senhor Deus, ao Senhor. O justo e certo é nós obedecermos os princípios que estão aplicados na Tua palavra, princípios imutáveis, princípios inegociáveis. Nós hoje, Senhor Deus, tomamos posse, Pai, dessa palavra, e nós veremos, Senhor Deus, o cumprimento dela, porque sabemos que servimos a um Deus que não mente, servimos a um Deus que não engana, servimos a um Deus que é fiel, servimos um Deus que hoje faz milagres, que hoje faz a obra. Tudo o que nós precisamos, Senhor Deus, nós temos absoluta certeza, a convicção de que o Senhor realizará em nossas vidas. Por isso hoje nós vamos semear, em nome de Jesus. Vamos semear amor, vamos semear restauração, vamos semear transformação de vidas, vamos semear, Senhor Deus, a Tua palavra por onde quer que nós andemos. E o Teu nome, Senhor Deus, será glorificado. O Teu nome, Senhor Deus, será exaltado. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre lançarmos, pregarmos, declararmos a palavra, nós vamos fazer, Senhor Deus, para que o Senhor Jesus Cristo um dia volte e busque uma igreja santa, pura, imaculada, que realizou a obra, que realizou o propósito, que é digna de entrar pela porta da frente nos céus, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Adore ao Senhor. Neste momento comece a profetizar sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a vida dos teus familiares, dos teus amigos. Comece a declarar, a profetizar. Lance sementes, meu irmão. Lance sementes, minha irmã. Embora você não saiba como, dormindo ou acordado, o Espírito Santo de Deus vai fazer germinar e crescer, e você verá uma árvore frondosa, fruto da tua semeadura e do teu esforço, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorifique, aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus. Só Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Aleluia. Aleluia. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.